Alan, primeiramente, bom dia. Queria que você contasse um pouco como é que vem sendo esses dias, né? A torcida acaba ficando longe do clube, não sabe muito o que está acontecendo, mas também é um tempo muito importante. A gente até falou no último jogo com o Marcelo Fernandes, da importância também de ter esse tempo para trabalhar para esse próximo jogo. Bom dia, primeiramente. Cara, esses dias a gente tem treinado bastante, né? A gente fala que muitos treinadores falam que não tem tempo no futebol brasileiro, né? E como a gente vem de uma comissão que chegou há pouco tempo, tá tendo tempo para trabalhar, mas a gente, como jogador, a gente quer estar jogando o tempo todo. Para mim, principalmente, o tempo de alegria é tempo de jogo, mas é um tempo de preparação para a gente, né, se adaptar mais um ao outro, se conhecer, né? Principalmente quem chegou agora, que são jogadores de grande qualidade para nos ajudar. Então esse tempo tem sido precioso para que a gente possa chegar o mais forte possível no próximo jogo e poder conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. Alan, bom dia. Bom dia. Eu costumo falar que o Guarani está jogando no segundo campeonato dentro da Série C. Começa com 3 derrotas, 4 em 5 jogos, e aí chega o Marcelo Fernandes, as coisas começam a mudar. Hoje o Guarani, pela primeira vez na competição, está mais próximo do G8 do que do Z4. Momento diferente, 4 jogos de invencibilidade, sendo 2 vitórias seguidas. Essa parada, ela ajuda também a vocês entenderem a nova situação do clube. Como que vocês tratam isso, né? Trazendo esse segundo campeonato dentro do primeiro, porque apesar da Série C, você sempre tem uma semana de descanso entre um jogo e outro. Sim. Isso pode ajudar ou não? Sim. Cara, depende do ponto de vista. Tem pessoas que veem o copo cheio, né, meio cheio, tem pessoas que veem o meio vazio. Eu sou cristão e sempre a Bíblia é o manual para a minha vida. E a Bíblia fala que melhor é o fim do que o princípio das coisas, né? Eu tive experiências que começou muito bem aqui, 2023, e é uma coisa que eu tenho no meu coração que, cara, como que aquele time não subiu de 8 jogos, precisando 2. E também tive experiência em 2022 com Vitória, que a gente estava brigando para não cair para a Série D, e aí dos 9 últimos jogos a gente ganhou 7, empatou 2, classificamos em 8º e acabamos subindo Vitória para a Série B naquela época, que era da C para B. Então, tipo assim, eu creio que o final vai ser feliz, cara. Eu tô com essa convicção, a mentalidade do grupo é essa, e como você falou, né, da semana a gente veio copo cheio. A gente todo dia vem para cá, o grupo é muito bom, o grupo tá no barco remando todo mundo para a mesma direção. O principal objetivo que a gente tem como meta é classificar primeiro e colocar o Guarani na Série B. Então, não tem vaidade, né? Todo tipo de discussão normal que acontece durante o jogo ali, em intervalo a gente se resolve, depois está tudo resolvido. Em alguns grupos é difícil levar essa gestão, mas o Marcelo, junto com a comissão, né, também tem deixado o ambiente muito bom, muito leve para trabalhar. E isso tem feito efeito no dia a dia e nos jogos, que é o mais importante. Alô, tudo bem? Bom dia. Júlio Nascimento, CBN, GE. Globo. Você falou agora sobre a sua fé, né? E você sempre fala muito sobre isso também, como a sua fé ajuda ao longo da trajetória da sua carreira. E muito se perguntou sobre o que aconteceu com o Alan Santos no começo dessa temporada, né? Ano passado você teve algumas lutas também, esse ano a questão da lesão. Queria que você externasse para o torcedor, né, esses últimos meses, que você, as dificuldades que você passou até conseguir voltar a jogar futebol, que é o que você mais gosta de fazer. Bom dia, Júlio. Como você falou, eu vou sempre para a Bíblia. Tem um versículo que Paulo ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para que estão adiante, né? Geralmente eu não olho para trás o que aconteceu, sempre prossigo o que está na frente, porque se eu olhar para trás eu vou olhar para o Guarani 23, porque que eu não vivi esse momento aqui de subir o Guarani, que para mim era muito especial. Então, na nossa vida a gente não tem controle de tudo, né? Seria muito fácil, né, a gente ter controle. Eu quero que o meu plano seja assim. Todo mundo, final do ano, na virada do ano, eu creio que planeja um ano, vai ser o melhor ano da minha vida. E às vezes acontece uma notícia, acontece algo que a gente não imagina e a gente tem que viver aquela circunstância. Então, no início da temporada, eu fiz a pré-temporada, né, só para especificar aqui o que você me perguntou. Do dia 18, eu acho que me apresentei.
E aí a gente parou para o Natal, Ano Novo. E no dia 4 de janeiro, um movimento que eu fiz, né? Tava treinando bem, tava num time que ia iniciar o Campeonato Paulista. E no CT ali eu pisei para trás e rompi o meu tendão. Então foi uma lesão que foi difícil para mim. Foi quase 5 meses sem jogar. Né? Quando eu voltei, eu tive relesões, porque naturalmente, cara, quando a gente tá voltando, principalmente de tendão, a gente quer um tendão que sustenta todo o nosso corpo. Quando a dor começa a passar, a gente conscientemente, a gente quer proteger e o outro lado sobrecarrega. Então eu estava tendo dores no outro lado, eu estava me esforçando para voltar o mais rápido possível para poder ajudar, né, o grupo, mas eu não estava conseguindo evoluir por causa das dores. Passei por um processo de quase 50 dias de preparação física, de ganhar força para não ter essa compensação. Mas o meu plano do Alan Santos, tá? Quando eu vim para cá, eu recebi o convite para voltar para o Guarani, meu coração ficou muito alegre, porque eu tenho um carinho por esse clube. Vim especificamente com algo na minha cabeça muito claro, o objetivo do Guarani, não do Alan, de poder botar o Guarani na Série B. E dia 4 de janeiro a circunstância mudou para mim, né? A tempestade veio, a nuvem preta apareceu e os planos meus que era de jogar todo paulista, todo jogador quer jogar todo jogo, cara. A gente não quer ficar de fora. E de repente, num movimento que eu fiz ali, eu tive que mudar totalmente o meu planejamento para poder viver aquilo, e o meu planejamento era voltar o mais rápido possível, me esforçar para poder estar preparado, e isso demorou uns 5 meses. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem, estou me sentindo bem, estou muito feliz de poder estar ajudando, né, o grupo, meus amigos, meus companheiros no dia a dia, e o Guarani principalmente, que o meu foco é específico, classificar e botar o Guarani na Série B. Alan, até agradecer essa história que você compartilhou aí com a gente. Há pouco você falou que tanto o que você viveu em 2023 e o que você vive agora, você até usou um versículo da Bíblia aí para explicar que o que importa é o final. Agora, voltando para você, depois de tudo isso que você viveu, o que você espera agora para o seu final, depois de todas essas dificuldades? Cara, a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, né? E prova das coisas que não se vê. A Bíblia fala sobre isso. Então, é ter convicção naquilo que você crê e que você vai viver mesmo não sendo uma realidade. Então, hoje o Alan, ele pensa que eu já imagino, tá? Essa é a minha fé. Eu trabalho todos os dias imaginando na última rodada a gente subindo o Guarani para a Série B e podendo festejar todo o contexto tanto do clube, tanto torcida, porque para mim, cara, torcida é o principal, como é que falo agora? É a principal joia de todo o clube, né? Eu não tô preciso nem tô puxando um saco, porque sem a torcida, eu já participei de time que não tem torcida e é difícil você ter essa atmosfera. Então, até pedindo à torcida que nos ajude nesse momento a encher, a nos apoiar, porque 2022 eu era o capitão do Vitória também, e como eu compartilhei, a gente estava brigando para não cair, a gente recebeu pressão das 3 organizadas lá e foi difícil. Era um grupo jovem, e aí eu lembro, eu vou abrir coisas aqui que foi íntima, a gente jogava um jogo decisivo para a gente não entrar na zona da Série D. Às 4 horas da tarde, abriram o nosso portão da concentração e a gente estava conversando com a torcida até 1 e pouca da tarde. Nosso horário de almoço, de preparação mental, para você pensar o que você vai fazer daquilo que você estimulou a semana toda, e de repente a gente estava ali ouvindo e tomando bronca, que é natural, a torcida tem que cobrar. E aí o presidente da torcida organizada perguntou se alguém queria falar, eu levantei a mão e falei assim, cara, eu sei que é difícil para todos nós não ter resultado, olha o nosso ponto de vista, porque há uma teoria do 6 e do 9, não sei se você já ouviu, se eu escrever 6 aqui, para mim é 6 e para você é 9. Então o ponto de vista dos dois sempre vai estar certo, a gente vai estar discutindo a vida toda, você vai falar que é 9 e para mim é 6. Eu falei, cara, você está correto em nos cobrar, mas também há um ponto de vista do nosso lado. Como atleta, a gente não quer cair para a Série D, porque imagina, quem vai querer contratar um jogador que caiu para a Série D? Como performance é ruim para a gente.
Então a gente está trabalhando e tem outros caras que também trabalham para ter resultado. E eu falei para eles, cara, vocês são importantes demais, porque quando vocês nos apoiam, é diferente. Eu vou te dar um exemplo. Em 2023, você vê o poder e a força da torcida, e eu vivi isso no Vitória também. Depois que aconteceu essa conversa, eles apertaram a nossa mão lá e falaram, a partir de agora a gente vai apoiar. Todos os jogos foi 40, 50 mil. E dali a gente começou os 9 jogos, que a gente ganhou 7, empatou 2. Aconteceu 23 aqui, que a torcida do Guarani, no clássico aqui, que choveu, teve granizo. Quando a gente desceu essa rua aqui, que estava cheio de gente, fogos verdes e tal, eu lembro de uma cena que a gente olhou na janela, tinha um pai e uma criança no colo aqui, os dois chorando e gritando, porque, cara, eu respeito, é o propósito de vida da família. Tem gente que nasceu, a mãe estava grávida aqui. Então é um propósito de vida. A gente, como atleta, a gente quer ganhar, mas ali é a vida da pessoa, como torcedor, de amar o clube. Então, o que a gente quer é trazer alegria, a gente não quer trazer tristeza de perder, mas faz parte do futebol. E quando a gente olhou aquela cena do pai com o filho no colo e os dois chorando, a gente se olhou um para o outro dentro do... Eu lembro que tinha uns 7, assim, a gente se olhou um dentro para o outro, assim, e tinha uns 6 caras chorando. E eu também comecei a ficar emocionado. Eu falei, cara, a gente representa esses caras aqui. Cara, quando a gente olhou um pro outro, eu tive a certeza de, tipo assim, cara, todas as bolas vão perder hoje no duelo. E se for pra uma dividida, eles vão botar a perna, eles vão arrebentar a perna. Porque do jeito que a gente desceu pro vestiário, irmão, a gente podia jogar com o Barcelona ali, que ia ser um jogo difícil pros caras. Porque, tipo assim, a atmosfera que a torcida fez, o ambiente e aquela cena, quando a gente desceu do ônibus, eu vi todo mundo descendo, correndo praticamente para trocar de roupa e poder entrar logo em campo. E isso é difícil acontecer. A gente desce, a gente concentra e tal, mas todo mundo queria estar logo em campo. Mas eu estou explicando isso para falar porque olha o poder que a torcida tem dentro de um clube. Então, naquele ano, em 2022, a gente viveu jogador, diretoria e torcida. Então, foi um conjunto que até hoje eles entenderam isso. Se você for ver os jogos do Vitória, eles estão mal. Cara, a gente sabe que quando a gente está mal, a gente precisa de apoio. A gente precisa da nossa família, a gente precisa de amigos. É o momento que a gente mais precisa. Mas quando a gente está bem também, a gente precisa de pessoas que vão impulsionar a gente a chegar no nosso objetivo. Então, quando a torcida está contra a gente, que a gente respeita por não estar trazendo resultado, a gente tem um ambiente ruim de vários jogadores que a parte emocional não é tão preparada. Eu converso com amigos e jogadores, eu tenho 34 já, eu vivi uma geração diferente do que é hoje, né? Eu tenho vários cursos e preciso finalizar um só para contextualizar, para virar coach, mas eu fiz esses cursos para autoajuda. E, cara, o futebol hoje, para mim, 95% é emocional. Ele é técnico, ele é físico, ele é tático, mas o emocional, eu já vi grandes jogadores que fazem algo extraordinário no treino, mas não conseguem aplicar no jogo. Por quê? Antigamente, as pessoas ali, a minha estreia foi em 2009, eu tinha 18 anos, isso já se passou 16 anos, né, como profissional. Então, ali, o que acontecia de erro e falha, a gente está sujeito, acontecia no estádio. Hoje não, você pega o seu celular dentro da sua casa, as pessoas estão te xingando, estão te cobrando, estão te marcando. E aí eu vejo os jovens, acaba o jogo, a gente perde, a primeira coisa é pegar o celular e olhar os comentários. E isso é ruim, cara, porque você fixa às vezes no negativo. Então, as emoções hoje é igual a onda, o vento vai levando. Então, tipo, eu brinco com os caras, cara, a sua identidade é quem você é, não é o que as pessoas falam sobre você. Errar, a gente vai errar. A gente trabalha numa situação que é pública. Então, se uma pessoa erra no escritório, o patrão vai cobrar, mas não é exposto. Mas se eu erro ali dentro de campo, além da torcida, tem câmera, tem tudo, eu tenho que aprender a lidar com essa situação. Então, para mim, o futebol é isso aí. Então, eu quero convidar a torcida do Guarani a poder nos ajudar nesse momento, porque... né, a gente não quer estar distante, a gente não, lógico que o que traz a torcida é o resultado, é o comportamento dentro de campo, mas eu quero convidar a torcida para, a partir do próximo jogo, poder encher o estádio, poder nos apoiar até o final, porque o que a gente tem de convicção é trazer alegria para eles. Alan, se a gente fizer um comparativo, né, com o que aconteceu com você no começo do ano,
mais ou menos o que acontece com o Guarani nesse momento, né? Então você tem uma expectativa, uma virada de ano, uma quebra dessa expectativa com uma lesão, uma necessidade de recuperação. O Guarani vem para 2025 já muito desconfiado, diferente da sua expectativa boa particular para o time. Mas as coisas vão acontecendo com o Guarani nesse momento. Há uma melhora também e há uma expectativa de um futuro diferente para o Guarani. Então, dá para a gente comparar o que aconteceu com o Alan Santos, que hoje vive e joga uma minutagem espetacular pelo Guarani, com a faixa de capitão, um dos líderes da equipe, não só pela faixa, mas pelo caráter e pela pessoa. Mas há um comparativo hoje com o futuro, talvez próximo do Guarani, é isso? Cara, o futebol ele é muito complexo, mano. Ele não é tão simples que às vezes o pessoal de fora só vê o ponto do iceberg que é dentro de campo num jogo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar do início, tem pessoas que falam da diretoria passada, da comissão passada, mas todos têm sua importância na engrenagem. Então, se você tirar uma peça na engrenagem, ela para de rodar. Então, nesse contexto, assim, cara, o Guarani passou por essa dificuldade, que, como eu falei, o futebol não é tão fácil. Às vezes você tem um grupo muito bom e as coisas não encaixam. E às vezes você tem um grupo, às vezes limitado tecnicamente, mas as coisas se encaixam junto com a comissão técnica. Não que o que passou é ruim, o que chegou é melhor, mas a gente está vivendo um momento e eu lembro que um pastor ele falou para mim algo, que isso é analogia. Um cara perguntou para o sábio uma palavra que usasse no tempo bom e no tempo ruim. E o sábio ficou pensando, ele falou, tudo passa. O tempo bom vai passar, irmão. O tempo ruim vai chegar. Só que aí o tempo ruim também vai passar e é um ciclo da nossa vida, irmão. Uma vez eu estava no UTI com o pai de um amigo meu e eu olhei aquele negócio do coração, né? Fazendo pi, 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 subindo e descendo. E eu fiquei observando aquilo ali. Quando a nossa vida estabiliza, a gente morre. A gente vai viver nesse ciclo de altos e baixos. Pi, 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 pi. A gente vai estar lá em cima no momento bom. De repente as coisas acontecem e você vai lá para baixo. Porque se você ficar numa estabilidade, as coisas morrem. E eu tenho um leão. Para mim, eu sempre levo minhas filhas no zoológico, em cidades que eu estou morando. Quando tem zoológico e elas gostam de animais, a gente para assistir aquele Animal Planet, tudo. A gente gosta de Discovery Channel. E aí, toda vez que a gente está no zoológico, a minha expectativa é ver o leão. Cara, eu olho para o leão, eu começo a me emocionar, porque o leão tem umas características diferentes. O leão, ele não é o mais forte, se você vê da selva, ele não é o maior, só que a mentalidade do leão é de rei, cara. O maior é o elefante, se você for pegar a força, ele não compara, mas ele se comporta como rei. Então, quando eu olho para o leão, de 10 vezes que ele vai caçar, 8 ele erra. Imagina se ele parar de caçar, ele morre de fome. Então, imagina eu vou errar, se eu parar, já era. Então, a minha expectativa, eu tento ser igual, porque se eu parar, um dia vai dar ruim. Então, a nossa mentalidade é essa. No início do ano, como você perguntou, não tava legal, mas a gente continua caçando, a gente continua treinando, porque a nossa fé é que no final vai ser um final feliz. Olá, você usou agora a teoria do 6 e do 9. Eu queria entender um pouco sobre isso envolvendo a saída do Rafael Bilu, né? Se você chegou a conversar com ele, porque a gente sabe que tem um lado do jogador, né? Diante de uma proposta de Série A, sempre acaba seduzindo. E como o vestiário também reage à saída de um jogador importante? Cara, eu não posso especificar o que aconteceu com o Bilu, não porque eu não posso, é porque eu não sei, né? Lógico que cada atleta tem seu contrato, a gente está no dia a dia, a gente quer que o cara seja feliz, né? A gente convive muito mais entre atletas, viajando, concentrando dia a dia, às vezes mais do que a nossa família. Então a gente sabia e sabe da importância que o Bilu tinha em termos de qualidade para o nosso grupo. Aconteceu para mim de repente, eu ouvi que estava acontecendo dentro do vestiário, só que de repente ele veio e se despediu, e aí eu dei um abraço nele e falei, mano, Deus abençoe, que você seja muito feliz nessa próxima jornada, porque no futebol cada um tem seus propósitos, suas expectativas. Então, como eu falei, a minha expectativa aqui é subir o Guarani, a minha expectativa aqui é ficar até o final, poder cumprir meu contrato e poder
cumprir o objetivo. Tem jogadores que têm expectativa de, cara, vou fazer o meu melhor, se aparecer eu vou jogar uma Série A, eu vou para fora, enfim, isso eu não posso te dizer sobre ele, eu tô falando o que acontece. Mas eu creio que ele foi feliz, cara. Era uma expectativa que ele tinha de voltar a jogar a Série A. É um cara que tem qualidade para jogar a Série A. Um cara muito bom do dia a dia, com um coração muito bom e o grupo ficou feliz pela felicidade dele, mesmo sabendo que ele seria muito importante no decorrer do campeonato. Alan, achei interessante na sua outra resposta falar a respeito dos animais. Existe sempre essa pergunta, às vezes em entrevista de emprego, em outras situações, qual animal você seria? Você falou que tem muita identificação com o leão. Realmente é o animal que você mais se identifica? Com certeza, mano. Eu olho pro leão, como eu falei, ele tem a característica que é uma mentalidade que eu tento seguir, né? De liderança. E o leão, para mim, tipo, como cristão, a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Na guerra, se você for pesquisar agora que está tendo Irã e Israel, eles colocaram o nome da causa, a ascendência do leão, porque Judá fica em Israel. Então, cara, o leão, para mim, é o animal, não, como eu falei, não de força, não de capacidade, não de tamanho, mas com a mentalidade mais forte para prosseguir no processo ali dele. Ele não caça, quem caça é leão, ele acaba se alimentando e ele domina o bando todo. Então, o animal que eu me identifico é o leão. Bom, usando a frase do leão, o leão, né? Tem a frase de matar um leão por dia. E aí, para o Guarani continuar subindo na classificação, o próximo leão é o CSA em casa, mais um adversário direto, né? Se a gente olhar para a reta final do Guarani, serão vários leões, inclusive, que o time vai ter que matar, seja aqui no brinco ou seja fora. Falar um pouco do CSA, porque se a gente olha agora esse panorama do Guarani muito mais próximo do G8, confronto direto, e o objetivo é, de fato, chegar nesse grupo de classificação, né, mano? O jogador já tem esse ditado no coração desde novo, porque matar um leão por dia pra gente é ganhar a concorrência. Imagine, desde pequeno, se for pensar, 95% das crianças que é homem quer ser jogador de futebol. Para mim é o maior vestibular que tem no Brasil, é ser jogador. Então você tem que matar um leão por dia, né? Eu vou te contar algo que me fez lembrar agora. Eu contei para meu pai e para minha mãe, tem mais ou menos uns 5 anos, o que eu passei até chegar a ser profissional. E algumas coisas eles não sabiam, né? Então eu nasci de família muito simples, uma favela em Salvador. E eu lembro que um diretor, na verdade era meu treinador na época, que é o diretor do Palmeiras hoje, o João Paulo Sampaio, da base do Palmeiras, ele era meu treinador, e eu lembro que tinha 60 jogadores sentados assim. Ia fazer a transição de infantil para o juvenil. Ele falou assim, de 60, vai passar só 10 para o juvenil. Do juvenil para o júnior, vai passar mais 5. Do júnior para o profissional, vai passar mais 2. O futebol é um grande funil, ele falou assim. Desses 60 que está aqui, 2 vai virar profissional. Um vai jogar a Série A, jogar fora, e outro vai rodar em time menor. Literalmente, foi o que aconteceu. Só que quando ele falou isso, eu tinha 15 anos. Eu pegava ônibus, eu andava quase 3 quilômetros da minha favela até o ponto de ônibus. Chuva, sol, pegando com barriga cheia. Eu tinha que sair de casa 11h30, almoçava 11 horas para chegar 2 horas no treino. Morava quase 2 horas de distância de onde eu morava para o Barradão. Pegava de 2 a 3 ônibus. Às vezes, com a barriga cheia, o ônibus lotado. Diversas vezes eu ia em pé, balançando. Eu descia do ônibus, eu vomitava, porque barriga cheia, balançando. E aí, quando ele falou isso, eu fui lembrando de todo esse processo de treinamento, da minha família, a expectativa que tinha em mim. E quando ele falou assim, desses 60, esses 2 que vai virar profissional, eu falei, no meu coração, um vai ser eu. Ninguém vai poder vencer isso dia a dia de mim. Então, todo dia que eu ia treinar, eu lembrava do meu percurso, sabe? Do que eu passava, sol, chuva, vômito, dor de cabeça, até chegar no treino. Então, para mim, esse processo foi me forjando a ter uma mentalidade para eu chegar, né? Para eu poder vencer. Então, com 18 anos, eu me profissionalizei no Vitória e fui vendido para o Santos.
E então essa característica desse ditado, vencer um leão por dia, já vem desde pequeno, sabe? Para todo jogador. Ninguém chega aqui profissional do nada. O cara passa um processo que não é fácil chegar até aqui. Então, quando a gente olha, né, de vencer um leão por dia, os nossos treinos, cara, é uma porradaria do caramba. Todo mundo quer jogar. São 11 que entram em campo. A gente brinca que num grupo de 35 jogadores estão 11 felizes, são 23, 12 estão mais ou menos felizes porque estão indo pro jogo, e o restante 8 jogadores, irmão, que não está sendo convocado, o cara tá triste. Porque o cara, imagine você ser profissional da sua capacidade e você não poder exercer aquilo que você gosta, que é jogar. Então, é um processo difícil. Então, nos nossos treinos, a gente já tem, né, esse desafio de poder vencer um leão todo dia, vencer um companheiro que às vezes a capacidade técnica é melhor do que a nossa. Só que eu até falei no último jogo, teve uma frase que marcou há muitos anos a minha mentalidade, que diz assim, o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Eu já vi cara muito talentoso, mas eu já vi cara muito esforçado que atropelou o talentoso, porque o talentoso não se esforçou. Então, quando eu olho para o CSA, do outro lado tem jogadores que estão treinando também, que tem capacidade, mas só que todo mundo quer ganhar. Então, a gente vai ter que matar um leão. E se eu não me engano, eu olhei, a gente tem 7 jogos adiante com adversários de confronto direto que está em cima. Então, cara, vão ser não só um leão, vai ser 7 leões que a gente vai ter que matar. Olá, você voltou ao time no momento de ascensão da defesa, né? A defesa do Guarani melhorou os números nos últimos jogos. E uma dessas peças é o Rafael Rodrigues, que, não sei se você sabe, ele jogou todos os minutos. É o 7º jogador no século a conseguir isso no Guarani. Jogador de linha, né? Então é um feito muito raro, e o Rafael se consolidou aí como uma peça importante nesse sistema defensivo. Como é que você tem visto essa disputa, já que você falou, né, sobre jogadores que estão ali no dia a dia brigando por uma posição, mas essa crescente no momento defensivo do Guarani, justamente no período que você volta e até o time se reforça no mercado também com mais um zagueiro? Cara, essa disputa é muito saudável, tá? Quem não joga aqui impulsiona o outro que tá jogando a poder, né, fazer aquilo que tem que fazer, exercer o melhor. E o Rafael, cara, meu companheiro de zaga nesses jogos que eu tenho jogado, a gente conversa muito, eu treino muito com ele, pós-treino a gente acaba e vem treinar junto, a gente tá com uma conexão bem legal, assim como eu tinha com o Lucão em 2023, a gente dormia no mesmo quarto, tomava café junto, enfim. O Rafael tem uma capacidade física diferenciada, né? Mas além disso ele tem uma mentalidade forte, ele treina muito, ele se dedica muito, então esses números não são à toa, né? São números diferentes que a performance dele. Se eu não me engano, em 2017 eu consegui fazer isso no Curitiba, de poder jogar quase todos os jogos, acho que eu fiquei um suspenso, eu tinha 27 anos, o Rafa é um jogador que tem pela frente aí uma capacidade muito grande ainda de vocês poderem ver ele talvez jogando uma Série A no Guarani, um jogador de talento, e como você falou, a nossa disputa é saudável. Quando eu estava jogando o Lucão e o Rafa, que eu estava voltando, cara, a minha torcida era que eles pudessem fazer o melhor e o Guarani vencer sempre.